Bom, agora a gente recebe o professor Rodrigo Maia dos Santos para falar sobre os erros de português comuns em provas, concursos, na internet, até mesmo no dia a dia. O Rodrigo que vai estar com a gente já na semana que vem, no horário da noite também, né, Rodrigo? Na quarta-feira. Bom dia para você, boa tarde já. Boa tarde, Marcela, boa tarde, Tainá, boa tarde a todos. Quarta-feira que vem já estarei à noite aqui, né? A primeira pergunta que me fizeram, poxa, professor, mudou o horário? Poxa, tem um detalhe que é engraçado. Vida de professor é assim mesmo, né? Mudou o horário do jornal e os horários do professor, de semestre por semestre, às vezes mudam. A gente dá aula num dia, muda de semestre e dá aula em outro. Então, agora estaremos falando sobre língua portuguesa às quartas-feiras, agora a partir das 7 horas da noite, já na semana que vem. Com muito prazer a gente vai estar aqui. Tenho certeza que a participação dos telespectadores só vai aumentar. Ah, sim. A gente espera, inclusive, a participação dos telespectadores que seja ainda maior, né? E aí, Rodrigo, o que você traz hoje pra gente? Trouxe hoje um detalhe, uma pergunta. Tem uma tela que eu fiz uma pergunta aqui, que a gente começou a conversar um pouco, quero que a gente discuta um pouquinho isso, porque esse, até pelo texto que você leu antes da minha participação, é um erro muito comum, é uma confusão muito comum em concursos, provas, etc. Qual a diferença entre acento grave e crase? Então, só para lembrar, o acento grave é aquele acento para o lado esquerdo, né? Tem o acento agudo, por exemplo, você fala café, acentua a letra E, o acento agudo, que dá a ideia da tonicidade da sílaba, sílaba forte. Tainá. Tranquila. Tainá, por exemplo, que tem um acento agudo ali no A, né? Dá a ideia da sílaba forte. O acento grave é aquele voltado para o outro lado, né? E as pessoas chamam esse acento de crase. E chamam esse acento equivocadamente de crase. E aí a pergunta que eu faço, para a gente dialogar junto, o que vocês acham então que é crase se não é o nome do acento? Já estou afirmando, não é o nome do acento. O acento chama agudo para Tainá, no A do Tainá, e grave quando ele está virado para o outro lado. O acento chama grave. Então o que é crase? Aí as pessoas confundem. Eu estou recebendo essa informação agora, porque para mim era crase, né? Pois é. Sempre foi. A gente até já conversou sobre isso aqui no Record News, né? Teve uma vez que a gente conversou e justamente os telespectadores continuam com dúvida. Faz tempo, já faz alguns meses, talvez uns 4 meses que eu falei sobre isso. Olha que interessante, crase significa fusão. A palavra vem do grego crasis, que significa fusão. Então, para ocorrer uma crase, Tainá, necessariamente tem que haver a fusão, no caso da língua portuguesa, de 2 vogais idênticas. Vamos para o primeiro exemplo, que eu acho que vai ficar legal. A primeira tela de exemplo, por exemplo, aqui, ó. Quando você fala mercado, você fala que você foi, você diz assim, fui ao mercado. Tranquilo? Fácil. Fácil. Quando você fala padaria, do jeito que eu coloquei em vermelho aqui, só para destacar, obviamente, você escreve ou fala, fui à padaria. Só que você não enxerga que esses 2 As, tem 2 As aí. Um da preposição do verbo ir, no caso do fui, e o outro de padaria, que é substantivo feminino. Para você enxergar bem, por isso que eu coloquei o exemplo no masculino. Veja, fui o mercado, porque mercado é masculino. Isso ficou claro, tranquila a explicação? Então, assim como eu coloquei ao mercado, como é padaria, eu coloco 2 As. Não são 2 vogais idênticas, então ocorre uma fusão dessas vogais idênticas. Isso nós chamamos de crase. Para identificar a crase, nós usamos o acento grave. O acento grave diz assim, olha, aí tem uma crase. Aí você fala assim, pô, professor, então tudo bem chamar, né? Não, veja o próximo exemplo como uma coisa... A crase é o que caracteriza, né? É o que diz assim, ali tem uma crase, ali tem uma crase. Porém, o acento grave, vamos para o próximo exemplo, por gentileza, o acento grave também tem uma outra função, que é identificar a locução adverbial feminina. No próximo exemplo, isso vai ficar claro. Não ocorrerá a fusão de 2 vogais idênticas. Senão aqui, ó. Fiz um pagamento à vista, tem um acento grave ali, certo? Aí você fala, tem crase? Aí eu respondo, não tem crase. Porque não tem 2 vogais idênticas. Qual a prova? Lembra quando eu coloquei mercado lá que ficou ao? Então a gente pega e coloca prazo aqui. Você diz assim, fiz um pagamento a prazo, você fala ao prazo? A prazo. A prazo. Então assim, aqui não tem a mais o. Não. Se aqui não tem a mais o, ali em cima não tem a mais a. Se não tem a mais a, não tem fusão de 2 vogais idênticas. Portanto, não tem crase. Mas tem acento grave. Por quê? Porque o acento grave tem 2 funções em língua portuguesa. Identificar a crase e identificar locuções adverbiais formadas pelo substantivo feminino. Bom, então quando surgir a dúvida, a gente pode passar para o masculino para saber se tem... Tem o ao, por exemplo. Se tem o ao. É uma das formas, não a única, mas é uma das formas. Eu acho que nesse primeiro momento, até para ficar claro para todo mundo que está assistindo, de repente tem pessoas que ainda estão com um pouquinho de dúvida. Essa não é uma explicação que em 30 segundos se resolve. Sim. Eu trouxe porque é uma dúvida recorrente, Tainá. Essa dica eu me lembro na época de vestibular, que os professores davam essa dica de substituir, né? De substituir. Mas essa informação que você trouxe de quando
questionando chamar de crase ou não chamar. Isso eu não sabia, não. Crase é fusão de duas vogais idênticas. Então, assim, quando ocorre a fusão... Só fala que tem crase nesse sentido. Quando você chama esse A aqui do avista de acraseado, é equivocado. Por quê? Porque não tem crase, ou seja, não tem fusão. Aí você fala, e por que vai o acento? Para diferenciar, se fosse só um artigo, fiz o pagamento à vista, por exemplo, a vista da Tainá hoje ou da Marcela está mais fechada, estou querendo dizer dos seus olhos. Então, para ter um diferencial nas locuções adverbiais femininas, coloca o acento grave, que não tem nada a ver com crase. Entendeu? Ou seja, nesse caso, então... com vários As, assim, né? Nesse caso, não dá para fazer o exercício de passar para o masculino, Não dá, porque né? eu fiz, passei para o masculino, fiz o pagamento a prazo, e não vem ao prazo. Portanto, lá em cima não tem A à vista, não tem dois As lá. Então, não tem fusão. Qual outro exemplo, então? Por exemplo, se você fala assim, ele foi morto a bala. Se você coloca por tiro, por exemplo, ele foi morto ao tiro? Não, ele foi morto a tiro. Então, não tem no masculino ao, portanto, no feminino não tem AA, certo? Só que você coloca acento grave, indicativo de locução adverbial feminina. E não é uma crase. Não é uma crase. Você vê, é um detalhe que, assim, por que é complicado agora? Imagino se a gente aqui está discutindo e tem algumas dúvidas, imagina o pessoal de casa. Me permita 30 segundos, bem rapidamente, só fazer uma explicação contextualizada. Qual que é o grande ponto para você? Parar de decorar regra de português e começar a entender. Porque quando você decora, você acha que isso aqui é uma exceção. Isso aqui não é uma exceção. Isso aqui é a regra em si. Só que a gente aprende, para simplificar, ensina tudo de uma coisa só. Crase, acento grave, não é aquele acento lá que chama crase. Não, é acento grave. Então, assim, a dica para você entender é achar se tem a fusão. Se tiver a fusão, é uma crase, você vai identificar. E você, para saber o que é uma locução adverbial, você tem que saber o que é um advérbio. E aí você vai ter você tem que ter um certo conhecimento para entender tudo isso. Eu te falo assim, sem medo de errar, concursos e provas, como a gente fala sempre aqui, esse daqui, questão de crase, seja nas questões de uso de acento grave ou locução adverbial, isso cai muito em vestibular, em concurso, tanto nas de múltipla escolha, como as pessoas acabam errando, por exemplo, na hora de escrever uma redação e perdem pontos no critério ortográfico e gramatical por conta disso. Tá certo. É um detalhe, então. esse é um confunde, daqueles, né? admito, esse é um daqueles cabeludos, assim, de língua portuguesa que confunde. Precisa estudar, posso trazer mais exemplos nas próximas participações, dar inclusive uma referência para os telespectadores estudarem, caso tenham esse interesse, obviamente. Obrigada pela sua participação, professor Rodrigo Maia, com a gente, então, já na próxima semana, no novo horário, às 7 horas da noite. Eu que agradeço a vocês, uma boa tarde, até semana que vem a todos, quarta-feira à noite, a partir das 7 horas, o Link Record News a partir de segunda já, mas na quarta-feira estarei aqui para a gente conversar um pouquinho mais sobre a querida língua portuguesa. Legal, obrigada, tá bom? professor. Até lá. Eu que agradeço.